A história de Adão e Eva por Sean Thomas. Capítulo 0. Considerações do autor. Fica ligado nessa parada, o Serviço Geológico dos Estados Unidos soltou a bomba, dizendo que o campo magnético da Terra está enfraquecendo rapidão. Nos últimos 350 anos, a potência desse campo caiu uns 30% a 40%, é um tombo e tanto. E olha só, o sistema solar tá de rolo para uma zona neutra magnética na Via Láctea, liberando nosso manto de 100 km de espessura e 1300 graus Celsius para agir como um líquido de novo. As consequências desse trampo não podem passar batidas. Nunca antes vi os fatos sendo jogados de um jeito tão inspirador e inovador, e nunca se revelou tantos segredos em uma obra só. Esse é o tema mais impactante de todos os tempos, explorado de uma forma intrigante como nunca antes em um livro que levei mais de 40 anos para desenrolar. Os cataclismos globais, tipo as enchentes do dilúvio de Noé, foram desvendados lá nos anos 1770 por figuras como André Deluc, Georges Cuvier e Deodat de Dolomieu. Só que as causas desses eventos ficaram na sombra por muito tempo. Agora, eu chego junto com as respostas para o grande mistério da teoria cataclísmica, incluindo seu ciclo e os princípios originais. Eu mando ver na descrição do próximo cataclismo com um realismo chocante, dando aquela revisada nas informações de Gênesis, soltando o verbo sobre como mamutes e dinossauros sumiram, traduzindo pela primeira vez as palavras de Jesus na cruz e desvendando a lei astronômica de Titius Bode, que regula as distâncias planetárias na jogada do Sistema Solar. Um pouco de conhecimento pode ser uma parada perigosa, ou pode ser uma semente vibrante que vai gerar florestas exuberantes e acordar os gigantes adormecidos. A minha esposa top, sem a força dela nas noites malucas e nas horas intermináveis de estudo, pesquisa, tradução e viagens, esse livro nem existiria. Pro General Hal Grant e sua família massa. Pro General Lemay, pro Almirante Taylor e sua equipe, valeu pelo apoio que deu vida a essa obra. Pra geral que zoou, menosprezou e tirou onda, me chamando de o louco e até me mandou embora do trampo, é por causa de vocês que rolou a motivação pra correr atrás, desvendar, descobrir e revelar a verdade. Tamo junto. Capítulo 1. O próximo cataclisma. Com um estrondo inicial tão baixo que mal podia ser ouvido, depois crescendo, pulsando e explodindo como um trovão, o terremoto se inicia. Mas este não é um terremoto comum na história. Na Califórnia, as montanhas balançam como samambaias ao vento. O poderoso Oceano Pacífico recua, em seguida, se eleva em uma montanha de água com mais de 3 quilômetros de altura e inicia sua jornada para leste. Com a força de 1000 exércitos, o vento ataca, arrancando tudo no caminho de seu bombardeio supersônico. Acompanhado da monumental onda do Pacífico, ambos enterram Los Angeles e São Francisco como se ambas as cidades não passassem de grãos de areia. Nada, absolutamente nada, pode impedir o ataque incansável e avassalador do vento e do mar. Pelo continente afora, o vento de mais de 1000 km por hora irrompe furioso em toda parte, inclemente, incessante. Plantas e animais são feitos em pedaços enquanto vão sendo fustigados, e os terremotos não deixam pedra sobre pedra. Em muitos lugares, o manto rompe a crosta terrestre, adicionando imensos volumes de magma incandescente ao holocausto. Nas horas seguintes, o cenário de devastação será varrido por um gigantesco vagalhão oceânico, enterrando os Estados Unidos de costa a costa sob 4 quilômetros de sedimentos. Num único dia, todos os vestígios de civilização são apagados da superfície. Todas as grandes cidades, Los Angeles, São Francisco, Chicago, Dallas, Nova York, Boston, se tornarão lendas e mal sobrará um tijolo de pé no lugar onde milhões de pessoas caminhavam poucas horas antes. Alguns conseguirão encontrar abrigo na encosta de alguma grande montanha, enquanto observam o fogo líquido inundar os vales logo abaixo. A enchente chegará em seguida, também em velocidade supersônica, elevando-se cada vez mais, evaporando sobre o magma até quase alcançar os pés dos sobreviventes. Apenas as cordilheiras mais altas são capazes de resistir à investida cataclísmica. A América do Norte não está sozinha em seu destino fatídico. A América Central sofre a mesma aventura: vento, magma e inundação. Na América do Sul, os Andes não são altos o suficiente para impedir a violência impiedosa da natureza. Em menos de um dia, Equador, Peru e oeste do Brasil são chacoalhados pelo terremoto devastador.
Os Andes são açoitados pelo maremoto do Pacífico e vencidos pelas ondas em alguns trechos. O continente inteiro é soterrado por magma, submerso por vários quilômetros cúbicos de oceano e então congela-se. Tudo congela. Homens, animais, plantas e tudo mais são petrificados em menos de 4 horas. A Europa não escapa ao massacre. Imensas ondas do Atlântico e ventos avassaladores destroçam tudo, do oeste ao leste. Os Alpes, os Pirineus, os Montes Urais e as montanhas da Escandinávia sacodem e se erguem antes da chegada do maremoto. O oeste da África e as areias do Saara sucumbem à fúria da natureza, do vento e do oceano. As regiões do Zaire, da África do Sul e do Quênia sofrem com pequenos terremotos e rajadas de vento, mas pouca inundação. Nesses locais, os sobreviventes observam aturdidos o sol que se mantém imóvel no céu por quase 12 horas. No leste da Sibéria e no Oriente, a gigantesca foice subterrânea excisa os pilares da terra, acompanhada do vento mortal em sua sinfonia supersônica de brutalidade e destruição. À medida que o Ártico se desloca de sua localização polar, o leste da Sibéria, a Manchúria, a China e Mianmar amargam o mesmo destino da América do Sul: vento, magma, inundação e congelamento. Os animais nas florestas são aniquilados, formando amontoados de carnes e ossos, e então soterrados por aludes de oceano e sedimentos. A temperatura cai 80 graus quase que instantaneamente. Nenhum homem, animal, planta, terra ou água escapa do congelamento em todo o leste asiático, e boa parte da região termina abaixo do nível do mar. Antártica e Groenlândia rotacionam com suas calotas de gelo em direção à zona tórrida, e a fúria do vento e da inundação prosseguem por mais 6 dias. No 6º dia, o oceano começa a escoar dos terrenos mais elevados, assumindo sua nova configuração. No 7º dia, toda aquela agonia terrível termina, a era do gelo do Ártico chegou ao fim e uma nova idade da pedra tem início. Os oceanos, os grandes homogeneizadores do planeta, depositaram mais uma grossa camada de lama sobre os estratos anteriores, como exposto no Grand Canyon e no Deserto Pintado, no Monument Valley e no Parque Nacional das Badlands. A Baía da Bengala, ao leste da Índia, torna-se o novo Polo Norte. O Oceano Pacífico, ao oeste do Peru, torna-se o novo Polo Sul. Antártica e Groenlândia, agora posicionadas ao nível do Equador, derretem debaixo do calor tropical. Enormes massas de água alcançam os mares, varrendo tudo, de montanhas a planícies, enquanto criam grandes variações sazonais. Em menos de 25 anos, as calotas de gelo dos antigos polos terão desaparecido e os oceanos se elevarão mais de 100 metros acima dos níveis anteriores. Durante gerações, a zona tórrida permanecerá coberta pela névoa resultante da umidade que evaporou para a atmosfera. Novas calotas de gelo começam a se formar nos novos polos ao mesmo tempo em que Groenlândia e Antártica se recobrem com folhagens verdejantes. A Austrália se torna mais uma vez um continente inexplorado na zona temperada, com pouquíssimos sobreviventes perambulando por sua vastidão. Nova York se encontra no fundo do Oceano Atlântico, devastada, dissolvida, derretida pelo magma e coberta por quantidades inacreditáveis de lama e lodo. Nenhum vestígio resta de São Francisco, Los Angeles, Chicago, Dallas e Boston. Todas essas cidades se uniram às lendas das 7 cidades de Cíbula. O que sobrou do Egito emerge da inundação mediterrânea um pouco mais alto, mas os lugares comuns de nossa era se tornam tão misteriosos como as ruínas de Baalbek. Uma nova era. Sim, o cataclismo fez bem o seu trabalho. Uma vez mais, o maior regulador populacional de todos fez pela humanidade aquilo que ela recusa fazer por si mesma e pelo planeta que a abriga, e jogou os poucos sobreviventes em uma nova idade da pedra. Após isso, nos juntaremos a Noé, Adão e Eva, Atlântida, Mu e ao Olimpo, e Jesus se juntará a Osíris, Taroa, Zeus e Vishu. Capítulo 2. As grandes enchentes. Noé, Adão e Eva. Vishu. Osíris? O que esses personagens têm em comum? Todos representam ciclos culturais distantes, mas de alguma forma, convergirão no próximo cataclismo, embarcando juntos na jornada rumo à extinção, assim como parte de nossa civilização. Outros, há muito esquecidos, caminharão ao nosso lado. Homens como Jean André Deluc, Deodat de Dolomieu, Georges Cuvier e Arnold Escher von der Lind,
visionários que deduziram que catástrofes cataclísmicas ocorreram repetidas vezes, desencadeadas por alterações súbitas nos eixos e na configuração da superfície terrestre. Cuvier, o fundador da anatomia comparativa, em sua Teoria da Terra, 1812, traçou conclusões baseadas em estratigrafia, anatomia comparativa e paleontologia. As pesquisas indicaram que os cataclismos não foram eventos graduais, mas sim súbitos e imprevisíveis. Então, como resposta ao desafio persistente de Cuvier e à provocação de Ibn, iniciei uma busca abrangente, reunindo dados de várias ciências. A teoria cataclísmica, que abraça a ideia de eventos destrutivos periódicos, encontrou validação na correlação dos dados cruzados entre disciplinas como estratigrafia, arqueologia e paleontologia. Essa abordagem multidisciplinar revelou não apenas que esses eventos ocorreram, mas também quando ocorreram nos últimos 35.000 anos ou mais. Anos após o início dessas pesquisas, a resposta ao desafio de Cuvier surgiu: sim, os cataclismos ocorrem. Contudo, a busca pela causa persistiu, levando-me a dedicar mais 2 décadas à descoberta do gatilho desses eventos. Os resultados indicaram que a fina camada externa da Terra, de 100 km de profundidade, tem papel crucial. Quando rompida pela instabilidade eletromagnética do núcleo, desencadeia-se um cataclismo. Esse fenômeno faz as calotas polares empurrarem a crosta terrestre, movendo os polos para a zona tórrida, causando devastação em questão de horas. Ao longo desta jornada, descortinou-se uma narrativa dramática da Terra. Civilizações avançadas, lendas pré-históricas e continentes perdidos se tornaram partes tangíveis de nossa história. Noé, Adão e Eva, Osíris e outros ganham significados profundos, compartilhando conosco uma história que agora compreendemos verdadeiramente. Capítulo 03. A história. É incrível como certas coisas nos acompanham desde a infância até a idade adulta. Não são necessariamente eventos grandiosos, mas muitas vezes pequenos detalhes que permanecem em nossa mente, enviando lembretes ocasionais para nos conectar com sua presença. Se eu fosse listar tudo que me acompanhou ao longo da vida, precisaria escrever um livro. No entanto, gostaria de compartilhar alguns desses momentos aqui. Quando ouvi pela primeira vez a história da criação e de Adão e Eva, ainda era criança, e o relato me intrigou. O desconforto não vinha apenas das opções comuns, aceitar fervorosamente a história ou rejeitá-la como absurda, mas de algo mais profundo. Se o que nos foi ensinado uniformemente é uma versão da verdade, mesmo que divergente das verdades científicas, então a verdade absoluta deveria emergir em algum ponto desses relatos históricos. Para mim, isso exigia uma leitura mais honesta. Minha busca pela verdade começou quase por acaso. Anos de dados correlacionados e estudos sobre cataclismologia indicavam que o cataclismo mais recente ocorreu cerca de 7.000 anos atrás, e que Noé, ou Utnapishtim, como alguns o chamam, realmente existiu e sobreviveu à devastação. Um amigo sugeriu que o livro Gênesis e Bíblia de King James descrevia de maneira surpreendente as condições em nosso planeta logo após o cataclismo, incluindo os 7 dias seguintes. Ao reler, tive que concordar com ele. Gênesis 2 até mencionava uma névoa, ou, na tradução correta, inundação, que emergiu das entranhas da Terra e cobriu toda a superfície do planeta. Isso merecia uma ponderação séria. Se a interpretação estivesse correta, então Gênesis 2 contém um relato do cataclismo que antecedeu Noé, ocorrido cerca de 11.500 anos atrás, aproximadamente na época de Adão e Eva. A busca começou. Se a história foi registrada naquela época, em que língua foi escrita pela primeira vez? Certamente não seria hebraico ou grego, já que essas línguas não existiam naquela época. Seria possível mergulhar nas páginas apagadas da pré-história e encontrar tanto a língua quanto o relato original. O trabalho de estudiosos como Dom Antônio Batres Jauregui, de 1847 a 1929, e James Churchward, de 1851 a 1936, pode ter a resposta. O conhecimento dele sobre a linguagem pré-histórica poderia ser a chave para desvendar esse enigma. Mais adiante, exploraremos o papel dos Nagan e dos Maias na história de Adão e Eva. Mas, antes, vamos examinar as histórias em Gênesis e, 2 e 3.
Existem várias linhas de estudo sobre esse tema, sendo a predominante a que afirma que Moisés foi o responsável pelo texto original. Isso faz sentido, uma vez que Moisés foi criado na corte real e provavelmente teve acesso a vários escritos e ensinamentos contidos nos arquivos egípcios. Os 10 mandamentos, por exemplo, condensam os 42 questionamentos de Osíris ao entrar no reino dos céus. Se Moisés escreveu parte do Velho Testamento, ele deve ter tido acesso às tabuletas Nagã ou interpretações egípcias dessas tabuletas, transmitidas aos egípcios ao longo de milênios através das castas reais. Além disso, os sacerdotes do Egito provavelmente tinham conhecimento do cataclismo ocorrido 11.500 anos atrás. Arão, irmão de Moisés, tornou-se o primeiro chefe dos hebreus por volta de 1300 a.C. Algumas gerações depois, Seraia, ou Seraias, foi nomeado sacerdote mor, mas eventos como a execução de Seraia e o cativeiro de Esdra na Pérsia em 586 a.C. trouxeram desafios à continuidade da história hebraica. Somente em 458 a.C., no 7º ano do reinado de Artaxerxes na Pérsia, Esdra recebeu autorização para restabelecer a lei e a religião hebraicas. Conforme 2 Esdras, Bíblia de King James, Esdra reescreveu a história dos hebreus, reconstruindo suas normas. No entanto, surgem questões sobre o tempo. Entre 586 a.C. e 458 a.C., passaram-se 128 anos. Se Esdra nasceu logo após a execução de seu pai Seraia, ele teria no mínimo 127 anos quando reescreveu as leis e a história hebraicas. Uma anomalia que sugere a possibilidade de ajustes nas gerações mencionadas. Ao analisarmos essa anomalia, considerando 17 a 20 gerações entre Arão e Esdra, podemos questionar se algumas gerações foram omitidas entre Adão e Noé, entre Noé e Jesus, e entre Arão e Esdra. Isso levanta a possibilidade de que a história de Adão e Eva, após mais de 11.500 anos de debates e edições por seus guardiões ao longo do tempo, tenha chegado até nós com pouca distorção. Uma reconstrução mais acurada do Gênesis de Esdra revela informações valiosas. Termos como árvore, fruto, serpente, querubim e palavra de fogo eram glifos na linguagem pré-histórica Nagã. As crônicas da criação e de Adão e Eva foram provavelmente escritas em Nagã, a língua predominante há 11.500 anos. O Nagã é quase idêntico ao maia pré-histórico, dando origem a várias línguas, incluindo idiomas orientais, polinésios, egípcio, grego e yakut. 2. Moisés e possivelmente Arão tinham acesso à biblioteca real de pedras glifos no Egito. 3. Moisés e Arão interpretaram os glifos literalmente, incapazes de traduzir com precisão os simbolismos contidos neles. 4. As escrituras finais de Esdra foram ditadas para 5 escribas, representando o Gênesis que conhecemos hoje. A história de Adão e Eva, ao atravessar 11.500 anos, pode ter sido confundida com o homem da criação, especialmente após o cataclismo de Noé. 5 glifos Nagã significativos incluem querubins, costela, sono de Adão, homem, mulher, árvore, fruto da árvore, serpente e espada flamejante. Esses glifos indicam simbolismos profundos, como a representação da vitória de Eva sobre os oceanos. Em meio a todas essas descobertas, surge a maravilha de como a história da criação e de Adão e Eva chegou até nós com tão pouca distorção após 11.500 anos de debates e edições. A ausência de informações claras torna impressionante o feito de Esdra em transmitir essa história de forma tão preservada. É uma jornada fascinante mergulhar nas origens da linguagem, nas interpretações antigas e nas camadas simbólicas dessas histórias ancestrais. A busca pela verdade nos leva a explorar os glifos Nagã, desvendando os mistérios que cercam a criação e as figuras de Adão e Eva. Lembro-me de estar assistindo o funeral de John Fitzgerald Kennedy, de 1917 a 1963, na televisão e ficar especialmente impressionado com o encantamento recitado pelo arcebispo para livrar JFK dos portões do inferno. Suas palavras retrocediam à Roma pré-cristã. Em sua descrição dos portões do inferno, o arcebispo pintou um quadro exatamente igual ao do manto quando este rompe a crosta terrestre. Milhares de anos separavam as palavras do arcebispo das pessoas que haviam efetivamente testemunhado um evento assim. Tive calafrios na espinha e a impressão daquela descrição jamais saiu de minha mente.
A fruta da árvore simboliza a humanidade que habitava os continentes antes de Adão e Eva. Comer o fruto significava que eles descendiam da humanidade original. O fato de Eva comer primeiro significa que ela era a geração mais jovem. O fato de Adão comer depois significa que ele era seu pai. Eva era filha de Adão? Sim, e está a origem de uma das mais antigas leis hebraicas. Se um homem e uma mulher sobreviverem a uma catástrofe do nível de uma extinção em massa, eles devem copular, a despeito de sua relação parental. Se você quiser conferir isto, leia a história de loteamento e suas duas filhas. As filhas estavam simplesmente obedecendo à lei hebraica. Disse que ele estava bêbado demais para saber o que estava fazendo. Se ele estivesse tão alcoolizado assim, sequer teria conseguido iniciar o ato. Talvez ele fosse um ator muito bom, no final das contas. O glifo da criação é ainda mais revelador. Existem 3 figuras representadas na pedra. A figura do topo é a face de uma pessoa dormindo ou morta. Não existiam símbolos independentes para morte e sono na linguagem Nagã, ambos eram representados pelo mesmo glifo. A figura do meio é um homem, e a figura da base é uma mulher, representada como sendo a mãe de toda a humanidade. Além disso, existem linhas curvas ligando a figura da pessoa dormindo ou morta e a figura do homem à figura feminina na base. Este glifo foi interpretado como se a figura do meio, o homem, tivesse sido colocado para dormir, e uma costela, ou costelas, tivessem sido removidas dele, as costelas sendo representadas pelas linhas curvas, para dar forma à figura na base, a mãe feminina de toda a humanidade. Isso se encaixa lindamente à história da criação de Eva, sendo Adão, portanto, tanto a figura masculina no meio quanto a figura da pessoa dormindo ou morta no topo. Todavia, existe uma falha nessa história: a figura no topo, dormindo ou morta, é ilustrada como sendo uma mulher. Como ela poderia ser Adão dormindo, acordado, morto ou vivo? Ademais, no idioma Nagã, as linhas curvas denotam parentalidade, não costelas. O mais razoável seria considerar que a figura do topo representa uma mulher morta, cuja prole com a figura masculina do meio, Adão, era representada pela figura da mulher na base, Eva, a mãe de toda a humanidade. Já fui indagado tantas vezes sobre como alguém pode afirmar com tanta certeza que a figura do topo é uma mulher morta que acredito que devo algumas explicações sobre isso. No idioma Nagã e no Maia pré-histórico, existe uma única deidade a ser adorada e ela é retratada pelo glifo de um círculo representando o Sol. Em qualquer trecho de uma tableta Nagã onde consta um círculo, ele representa esta deidade. A tableta com o glifo da criação apresenta 2 círculos. Puristas afirmaram que os escribas haviam pensado em mostrar a dupla intensidade da deidade. Estranho, eu nunca havia visto em qualquer lugar antes uma dupla intensidade de 2 círculos, nem em Nagã, tampouco em Maia pré-histórico. O curioso sobre esses 2 círculos é que eles estão localizados precisamente onde os seios da figura feminina deveriam estar na imagem do topo. Talvez, isso seja o que dupla intensidade signifique. A coisa mais curiosa sobre a tableta da criação é que ela se encaixa na lenda de Adão ser um viúvo e o nome de sua falecida esposa ser Lilith. Se for verdade, isso significa que Lilith era a mãe de Eva. Essencialmente, portanto, a história contada nos glifos da criação seria que Adão e Eva, que viviam no jardim do Éden do continente mãe, árvore, descendiam da humanidade original, fruto, daquela terra, que incidentalmente encontrava-se circundada por água, serpente entrelaçada na árvore. Eva era filha de Adão e Adão era um viúvo. Pai e filha concluíram que, para sobreviver, deveriam sair daquele lugar e nunca mais retornar, pois a terra-mãe estava destinada a ser destruída por uma inundação cataclísmica. Eva percebeu a chegada do evento e Adão lhe perguntou como havia previsto o acontecimento. Eva lhe disse que havia herdado a inteligência, conhecimento, de seus ancestrais. Como resultado de suas decisões, Eva obteve vitória sobre a inundação, o calcanhar de Eva sobre a cabeça da serpente. Eles deixaram a terra-mãe e, mais tarde, o continente, árvore, sucumbiu a um terremoto terrível, espada flamejante, que destroçou suas fundações, querubins, submergindo a vastidão sob o oceano, serpente, que permaneceu para sempre encobrindo aquela terra, pela eternidade rastejarás sobre teu próprio ventre. Gênesis 3 horas e 14 minutos, Bíblia de King James. A seguir,
vamos rever o evento, 2 cataclismos atrás, aplicando o conhecimento adquirido, e então realizar uma nova tradução e interpretação de Gênesis e, segunda e terceira. Esta deverá ser a leitura mais acurada de uma história escrita 11.500 anos atrás. Capítulo 04. Gênesis. Gênesis, 4 bilhões e 500 milhões anos atrás. Este Regênesis, 11.500 anos atrás. Ambos na Bíblia. Neste capítulo, apresentamos uma tradução e interpretação diretas de Gênesis 1, 2 e 3. Evitamos reconstruções através de interpretações gregas e hebraicas do idioma Nagã, optando por uma tradução direta do Nagã para o inglês. O livro de Gênesis. Capítulos 1, 2 e 3, conforme a Bíblia King James. Capítulo 1, no início. No início, 4,32 bilhões de anos atrás, o universo foi formado conforme o grande plano de Deus, incluindo nosso Sol e o planeta Terra. Há 11.500 anos, um cataclismo atingiu a Terra, inundando as terras com águas furiosas e varrendo-as com ventos terríveis. Os oceanos tornaram-se escuros e lamacentos, mas a luz do Sol retornou, cumprindo a vontade divina. Após as tempestades, a luz e a escuridão foram restabelecidas, e era bom. Novamente, a luz do Sol marcava o dia, e a escuridão, a noite, conforme os desígnios de Deus. A terra seca foi restaurada, formando o solo, e era bom, como Deus queria. O céu entre as nuvens e os oceanos foi planejado por Deus. O firmamento foi restaurado, cumprindo os desígnios divinos. Assim iniciou-se o segundo dia. Capítulo 2 – A restauração. Deus planejou que as terras não fossem totalmente cobertas pelas águas após o cataclismo, e os oceanos, agora calmos, escoaram das terras altas. O solo seco foi restabelecido, e tudo estava bom, como Deus desejava. Plantas, gramas e árvores frutíferas surgiram, espalhando sementes, cumprindo os desígnios divinos. Toda a terra, regenerada, produziu vida novamente, como Deus pretendia. Assim, o terceiro dia começou. Capítulo 3 – A ordem no céu e na terra. Deus ordenou a normalização das luzes no firmamento para indicar meses, estações, dias e anos, fornecendo luz à terra. Sol, lua e estrelas brilharam novamente no firmamento, separando luz e escuridão, conforme a vontade divina. Deus abençoou as criaturas marinhas e aladas, tornando-as férteis e multiplicando-se. Bestas, gado e criaturas rastejantes sobreviveram à inundação, seguindo os desígnios de Deus. Homens e mulheres foram criados à imagem de Deus e abençoados para dominar sobre a terra e suas criaturas. Deus providenciou plantas e frutas para alimentação, e tudo foi feito conforme sua vontade. O sexto dia começou. Firmamento e terra foram completamente restabelecidos. No sétimo dia, a paz abençoada de Deus chegou, apaziguando a luta pela sobrevivência. Esse sétimo dia trouxe a paz após o cataclismo, deixando na terra os sobreviventes da criação divina. Essas foram as regenerações após o cataclismo, quando Deus restabeleceu terra e firmamento. Toda a flora retornou, e o homem percebeu que deveria partir. Deus orientou o homem a ouvir sua filha, que herdou a sabedoria dos ancestrais. O homem decidiu partir, enfrentando desafios na terra cultivável e utilizando ervas para se alimentar. Homem e mulher, agora marido e esposa, vestiram-se para o clima frio, cumprindo os desígnios divinos. Deus orientou Adão a levar consigo o conhecimento da terra-mãe e deixar o jardim do Éden. O Éden enfrentou um cataclismo, e a terra-mãe desapareceu sob os oceanos. Capítulo 05. Cataclismos revisitados. O último grande cataclismo, o dilúvio de Noé, marcando o início da nova idade da pedra, revela-se um capítulo fascinante para a ciência. Navegamos na era pós-dilúvio, onde as necessidades básicas tornaram-se desafios significativos. Cerca de 10.500 anos atrás, o cataclismo de Adão e Eva inaugurou a velha idade da pedra, obscurecendo a história entre esses dois eventos. A escassez de dados não diminui a importância desse período, mas cataclismos aproximadamente 18.500 anos atrás, mencionados no Gênesis segundo 2.4 e estudados na caverna Shanidar, no Iraque, adicionam camadas intrigantes. O quarto cataclismo,
há cerca de 29 mil anos, marcou o fim da era de Wisconsin. À medida que desvendamos esses eventos, descobrimos uma ocorrência intrigante deduzida por Geisale, o supermatemático, aproximadamente 43.800 anos atrás. O processo de montar esse quebra-cabeça é lento, mas cada peça encontrada traz uma visão mais nítida e dramática da história. A Bíblia menciona 3 cataclismos: o dilúvio de Noé, o cataclismo de Adão e Eva, e um cataclismo anterior frequentemente negligenciado. Sonho em ter recursos para explorar Tiahuanaco por 3 anos. O calendário e o grande ídolo de Tiahuanaco, de Hans Schindler Bellamy e Peter Allen, revelam vislumbres da cidade pré-histórica da América do Sul, existente por 3 épocas entre cataclismos. A história dos mamutes congelados é intrigante. Mamutes não são encontrados no gelo, mas sim em camadas uniformes de lama congelada. O mamute de Berezkova, encontrado na Sibéria, oferece pistas sobre a complexidade de congelar rapidamente um animal tão grande. A história do mamute é apenas um fragmento do quebra-cabeça. O uniformitarismo geológico, onde o presente é a chave do passado, entra em cena, com suas impressões digitais escondidas entre as evidências uniformitárias. O Grand Canyon, as Badlands de Dakota do Norte e Monument Valley revelam camadas de lama depositadas por cataclismos, demonstrando a força quase sobrenatural que moldou a Terra. Cada camada é como uma página na história, impressa pela mão de eventos catastróficos. O estudo minucioso desses fenômenos nos aproxima da solução do mistério extenuante que os cataclismos deixaram como herança. A ciência da geologia e da cataclismologia está se unindo, encontrando seu próprio equilíbrio na busca pela compreensão do passado da Terra. Ainda assim, o conjunto das formações oferece um panorama bizarro e terrível da colisão brutal das forças da natureza bem na superfície e em nosso planeta. Imagine-se ao lado do chapéu mexicano, tendo a encosta da montanha como testemunha do vigor mortal do cataclismo. Neste ponto, visualize a fúria de oceanos e ventos movendo-se a velocidades supersônicas. Temos então um terremoto tão poderoso a ponto de abrir uma fissura na crosta terrestre, expondo um manto incandescente, que invade a cena derretendo rochas. Quase simultaneamente, ondas deslocando-se a mais de 3.000 km/h acertam o lado da montanha, agora sem suas fundações, arrastando-a para dentro da fissura e do caldeirão de lava. Quando a água do oceano solidifica a lava, a encosta para de inclinar-se na direção da garganta. Assim que tudo se acalma, restam os belíssimos monumentos geológicos que vemos hoje. Em outras partes do vale, temos estratos sedimentares com grandes estruturas apontando para cima e rochas chamuscadas em vários trechos, muitas vezes, chamuscadas até próximo de sua base. Li muitos artigos de geologia e ouvi de Wayne, um dos guias turísticos do Monument Valley Lodge, sobre estudos relatando fluxos de lava no local. Por vários anos, viajei diversas vezes para o monumento em busca de alguma evidência de lava. Nunca encontrei qualquer evidência em qualquer parte, nem mesmo uma sugestão de lava. Tudo que consegui encontrar foram pedras sedimentares chamuscadas que, à distância, poderiam enganar alguém de. Há da sua semelhança com rochas vulcânicas. Tais relatos me intrigaram, levando-me a uma busca de pistas e a uma série de visitas ao local. Cheguei à conclusão de que os relatos eram imprecisos. Viajei até o local muitas vezes, e em algumas ocasiões, fui levado a áreas restritas. Encontrei uma rachadura de onde parecia que uma força colossal, talvez até o próprio cataclismo, dividiu a formação rochosa e a cavou tão profundamente que poderia ter atingido a base. A busca por evidências de cataclismos na Terra é uma jornada que requer coragem, paciência e um profundo respeito pela história do nosso planeta. A cada passo, descobrimos uma nova camada de compreensão, desvendando os eventos que moldaram o mundo ao nosso redor. O que é certo é que a história da Terra é uma narrativa épica de cataclismos e renascimentos, uma história que continuamos a desvendar. A intrigante jornada pelos cataclismos que moldaram a história da Terra nos leva a decifrar o quebra-cabeça de eventos épicos. Vamos explorar esses momentos cruciais, cada um deixando sua marca indelével na narrativa da humanidade. Começamos com a revelação de que nossa Lua, Phobos e Deimos foram forjados nos círculos celestiais, cada um com sua própria história peculiar. No entanto, o mistério que envolve o Círculo 7, agora vago,
apresenta um desafio fascinante. O que teria acontecido com o pequeno planeta que deveria ocupar esse espaço? A proximidade de Phobos e Deimos com Marte sinaliza um enigma intrigante. Os círculos 4, 5 e 6 aproximaram-se extraordinariamente, possivelmente após uma série de eventos cósmicos que desencadearam cataclismos na Terra. O círculo 7, logicamente, deveria ter seguido a mesma trajetória, sendo capturado por Marte, juntamente com Phobos e Deimos. A teoria ganha vida ao imaginar o pequeno planeta perdido orbitando Marte antes de ser roubado pela Terra, eventualmente tornando-se nossa lua satélite, conforme detalhado no ídolo e no calendário de Tiahuanaco. Essa dança celestial revela uma intricada coreografia de eventos cósmicos que moldaram nosso sistema solar. As lendas que cercam o cataclismo de 11.500 anos atrás, mencionando Vênus entrando em órbita e Vênus saindo de órbita, provavelmente descrevem a captura de nossa atual Lua do Círculo 3, que, em eras passadas, era um planeta independente em órbita ao redor do Sol. Ao desbravar construções monumentais e misteriosas, como as de Tiahuanaco, Baalbek e Sacsayhuaman, nos deparamos com vestígios de uma civilização pré-histórica habilidosa, abandonando suas obras por razões desconhecidas. A conexão entre esses locais, refletida em megalitos gigantes e estátuas enterradas em catástrofes, destaca o impacto desses eventos nos construtores do passado. As cataratas do Niágara e Saint Anthony, como relógios naturais, contam a história da Terra. Suas erosões ao longo dos séculos, refletindo o ritmo de eventos cataclísmicos, nos oferecem uma visão única da passagem do tempo geológico. Ao analisar as datações e correlações entre eventos, notamos um padrão surpreendente que converge para o cataclismo de Adão e Eva, aproximadamente 11.560 anos atrás. A história bíblica se entrelaça com descobertas arqueológicas, como as da caverna Shanidar, que revelam as cicatrizes da terra causadas pelos cataclismos. A epopeia de Gilgame, uma narrativa antiga, ecoa a história bíblica do dilúvio, com Utnapishtim construindo um navio para enfrentar a tempestade catastrófica. A semelhança entre essas histórias transcende fronteiras e culturas, testemunhando a ressonância global desses eventos históricos. Neste intrigante capítulo da busca pelo passado da Terra, desvendamos a tapeçaria de cataclismos que esculpiram nossa história. Cada peça revelada nos aproxima do entendimento mais profundo de como nosso planeta enfrentou desafios cósmicos e emergiu, transformado, ao longo das eras. A jornada continua, desvendando os segredos enterrados nos estratos da Terra e nas lendas que ecoam por séculos. Capítulo 06. Adendo. Há alguns anos, o incrível Dr. Arthur Blesse, astrônomo australiano, fez uma descoberta que pode estar diretamente ligada ao próximo grande cataclismo. Após 5 anos de medições mensais da temperatura da superfície solar, ele percebeu uma diminuição constante, atingindo seu ápice por volta de 1999 ou 2000. A incógnita residia na incerteza de uma reignição ou após esse aparente desligamento. O que torna isso ainda mais intrigante é que Blesse vislumbrou, por meio da clarividência, uma autenticação do início do próximo cataclismo. Essa visão alinha-se com profecias encontradas em A História de Adão e Eva, bem como nas palavras de Nostradamus, Edgar Cayce e Gordon Michael Scanlon. Estamos diante de um mistério cósmico prestes a se desdobrar. O que o Dr. Blesse tentou antecipar é o breve período de escuridão total, onde o Sol desaparece por completo, ecoando a narrativa de Utnapishtim no início do último cataclismo. Esta é uma peça crucial na iminência de eventos cósmicos, uma história que se entrelaça com as eras passadas, contada de maneira visionária por nossos antigos observadores do céu. Indiscutivelmente, a história de Utnapishtim é a versão original e ancestral do dilúvio de Noé, escrita milênios antes de Esdra ditar sua versão para os escribas que reconstruíram Gênesis e, segunda e terceira. Esta narrativa oferece uma visão única dos estratos sedimentares, descrevendo vividamente os ventos furiosos e as inundações aterradoras que moldaram a Terra. Em uma descoberta arqueológica notável nos anos 1920, o arqueólogo Leonard Voley encontrou a espessa camada de lama descrita por Utnapishtim, com quase 3 metros de altura, na região dos rios Tigre e Eufrates. Abaixo dessa camada, uma civilização completamente diferente estava enterrada, revelando os vestígios de eventos catastróficos.
Além disso, temos mais de 8.000 lendas de sobreviventes na península da Malásia, registradas por Louis James Fraser, e lendas semelhantes dos nativos do sudoeste dos Estados Unidos. Uma narrativa fascinante do livro de Nebahani, da história da criação dos Navajos, de Paul G. Zobrod, descreve eventos cósmicos que desafiam a compreensão humana. Ao observar a história registrada nos últimos 7.000 anos, notamos um curioso silêncio de 4.500 anos, onde registros escritos escasseiam em todo o mundo. Índia, Grécia e Egito compartilham esse enigma temporal. Coincidentemente, 7.000 mais 4.500 nos leva a 11.500 anos atrás, o período crucial marcado pelos cataclismos. Adentrando o intrigante relato dos sacerdotes egípcios assolam sobre uma grande civilização antediluviana, mergulhamos nas mudanças linguísticas ao explorar o alfabeto grego. Este capítulo nos desafia a desvendar os segredos do passado e nos prepara para as revelações cósmicas que estão prestes a se desdobrar. A história antiga sussurra, e é nossa tarefa decifrar seus mistérios. Ao explorar as pronúncias antigas em voz alta, você notará uma notável semelhança com o idioma polinésio. Tudo aponta para uma abreviação de palavras maias pré-históricas que, quando traduzidas, revelam uma história impactante. Os oceanos se romperam assustadoramente, inundando as terras. Mãe Terra recebe as profundezas. Onde havia obstáculos, surgem costeiras. Ventos poderosos irrompem, onde, com oceanos sobrepostos, enterram tudo que vive e se move. Onde havia montanhas, elas desaparecem, soterradas, submersas com o solo da Terra-mãe. Apenas os picos das montanhas permanecem diante do massacre de nosso planeta, que se abate lentamente até que chegue o frio do inverno. A Terra-mãe agora está no fundo do mar. Um abismo, um vasto reservatório de gelo e lama. Então, chegam os vulcões, cuspidores de vapores, com fumaças rodopiantes e lava derretida. A leitura do alfabeto parece contar a história do cataclismo que encerrou a Era do Gelo Laurentiana, inaugurou a Velha Idade da Pedra, extinguiu a calota de gelo australiana e iniciou o período de alterações climáticas globais, conforme confirmado por pesquisas oceanográficas. Este foi o cataclismo que Adão e Eva testemunharam, marcando o fim da civilização no hemisfério ocidental. Os vestígios tênues dessa civilização ecoam nos mitos registrados pelo lendário historiador hindu Valmiki, tradicionalmente considerado autor do épico Ramayana, escrito em algum momento entre os séculos VI e a.C., e nas histórias transmitidas oralmente por várias tribos polinésias, como os Maori. Ao longo do período de quase 5.000 anos, onde não encontramos registros escritos de nossa história, essa narrativa foi transmitida de geração em geração. Após o dilúvio de Noé, Voutnapishtim, o relato foi escrito e tornou-se a base do alfabeto grego. Seja ela factual, lendária, mitológica ou até histórica, é inegável que é uma crônica fascinante, concorda? Para uma exploração mais profunda, recomendo a leitura de A História da América Central, de Dom Antônio Batres Jauregui, de 1847 a 1929, e O Continente Perdido de Mu, de James Churchward, de 1851 a 1936. Apesar de alguns equívocos, especialmente em relação ao portão do calendário em Tiahuanaco, a obra de Churchward é instigante. As histórias anteriores ao cataclismo de 11.500 anos atrás chegaram até nós na forma de lendas, que podem ser melhor compreendidas à luz dos cataclismos. O alfabeto grego, existindo em duas formas ao longo da história, parece descender dos pré-históricos Maia e Nagã. As respostas podem estar nas construções megalíticas, ruínas e glifos encontrados em lugares diversos como Mato Grosso, Alemanha, Finlândia, Inglaterra e Frísia. Neste momento, deixemos de lado as especulações e retornemos a considerações mais sérias. Vamos explorar as peças mais elusivas do quebra-cabeça e a causa dos cataclismos, o gatilho. Ao longo de 20 anos de dedicação, encontrei a resposta ao desafio lançado por George Cuvier em 1812 e descobrir a causa desses eventos. A contribuição de Ibn para esse desafio é inseparável dele, e qualquer boa resposta para um mistério assoberbante deve responder todos os fatos. O trabalho fascinante de Hannes Olof Gösta Alphen, de 1905 a 1995,
Prêmio Nobel de Física em 1970, sobre a energia magnetohidrodinâmica, CMHD, e iluminou o caminho até a resposta. Em seu laboratório, Alfvén descobriu uma energia até então desconhecida, a MHD, que combina forças magnéticas, elétricas e físicas. A MHD pode ser exemplificada no experimento da cozinha, onde o mercúrio, ao ser agitado magneticamente, se comporta como um sólido. Alfvén mostrou que essa energia viaja do agitador até o espelho, uma força previamente não detectada pela ciência. Essa pesquisa se aplica não apenas à Terra, mas a qualquer planeta com polos magnéticos. Em tempos de cataclismo, o sistema solar atravessa zonas magnéticas neutras na Via Láctea, reduzindo a energia MHD interna a níveis que fazem as camadas fundidas agirem como líquidos lubrificantes entre a crosta terrestre e o interior sólido. Isso desencadeia mudanças dinâmicas na crosta, provocando cataclismos. Nossa jornada nos leva a compreender a estrutura interna da Terra, como ela responde às zonas magnéticas neutras e como isso impacta cataclismos. A meia-idade do universo, marcada durante a Era do Sudão, sinaliza uma fase de cataclismos mais frequentes, prevendo um futuro intrigante para o Sistema Solar. Estamos agora na Era do Ártico, ecoando a Era da Baía de Hudson. Esta narrativa desvenda os segredos do cosmos, mergulhando nas entranhas da Terra, onde campos magnéticos e energias desconhecidas moldam nosso destino. Prepare-se para explorar as peças restantes do quebra-cabeça e compreender o intricado gatilho por trás dos cataclismos cósmicos. Assim, podemos reorganizar a sequência das 7 eras da seguinte forma: 4 no passado, o presente mais 2 no futuro. Confira a tabela de baixo para cima. Naturalmente, muitas eras ocorreram antes da Era de Wisconsin, e um número equivalente ocorrerá após a Era Desconhecida. Podemos notar que o período obscuro sem história escrita corresponde à Era da Baía do Sudão. Vamos examinar a pré-história de um ângulo diferente, baseando-nos nos padrões de nossa civilização atual. É evidente que leva pelo menos 5.000 anos para a humanidade se erguer novamente, saindo da Era da Pedra e da ignorância forçada até começar a construir algo significativo. Outros 1.000 anos são necessários para iniciar viagens inteligentes, superar superstições, estabelecer sistemas globais de comunicação e realizar avanços notáveis na medicina. O progresso da civilização pode ser medido pela mudança nas atitudes em relação às mulheres parturientes. Para mais informações, consulte o Demônios, Drogas e Médicos, ou 1913, do médico norte-americano Howard W. Hagard, de 1891 a 1959. Lembro-me quando a obstetrícia era considerada a área menos prestigiada da medicina. O complexo de inferioridade feminina permeou nossa história desde o Velho Testamento. Durante os 7 séculos da Inquisição, 98% das 3 milhões de pessoas queimadas vivas eram mulheres. O complexo de inferioridade também se manifestou em diferentes direitos à propriedade, herança e voto, desigualdades de renda e a persistência de estupros em todo o mundo. Avançamos o suficiente para superar esse complexo? Ao contemplar nossas conquistas tecnológicas, que levaram mais de 6.900 anos para ocorrer, imagine o que aconteceria se nossa civilização atual existisse por 10.500 anos. Viagens espaciais seriam tão comuns quanto dar uma caminhada pelo quarteirão. Combustíveis fósseis e energia nuclear pertenceriam ao passado. Gravidade e magnetismo natural seriam meios de propulsão, geração de energia e comunicação, pois teríamos aprendido o suficiente sobre ambos para controlá-los à nossa vontade. Através das lendas passadas pelas eras do Mar Cáspio e de Wisconsin, parece que a humanidade foi capaz de fazer exatamente isso nas eras de 10.500 e 14.750 anos que passamos. Valmiki escreve sobre os Vimanas, a arma de Brahma, o dardo de Indra, as carruagens celestiais e muito mais. As lendas de Mu e Atlântida, com seus avanços tecnológicos imensos e perversões morais, vieram da era do Mar Cáspio. Algumas lendas sobreviveram aos mais de 7.000 anos da era da Baía de Hudson, indicando que algum conhecimento resistiu ao cataclismo de 18.543 anos atrás. Ao observar Nostradamus, suas profecias terminam por volta do século XXI d.C. Independentemente de aceitarmos ou não suas previsões, os presságios de Edgar Cayce e os modelos matemáticos de Ali preveem um cataclismo para mais ou menos o mesmo período. Na minha opinião, essas previsões parecem imprecisas.
Acredito que o próximo cataclismo ocorrerá em algum momento nos próximos 200 anos. Se eu tivesse financiamentos sérios, investiria tudo em um programa intensivo de análises matemáticas para determinar, com o máximo de precisão possível, quanto tempo temos até o próximo cataclismo. Em seguida, conduziria estudos abrangentes para determinar o que devemos fazer durante esse intervalo para nos prepararmos. Você não faria o mesmo? Capítulo 07. Conclusão. Índia, Grécia, Egito, palcos de antigas narrativas e visões transcendentes. Viajemos para um tempo onde Indra, rei dos deuses, desafiou os limites, liberando as águas aprisionadas pela titânica força que as retinha. Uma sinfonia de chuvas e correntezas o acompanhou de volta às alturas das montanhas centrais. No entanto, o que encontrou foram apenas ruínas e cinzas. Sem hesitar, Indra convocou Visvakarma, o deus dos trabalhos e das artes, para erguer um novo palácio, uma expressão digna de seus poderes divinos. A urgência do rei impelia o arquiteto a criar maravilhas, pavilhões ricamente decorados, estátuas majestosas, como se uma febre artística o dominasse. Exausto, Visvakarman queixou-se ao Criador, Brahma, que, por sua vez, levou o caso ao Ser Supremo, Vishnu. Em resposta, um jovem Brahmani, radiante de entusiasmo, apareceu no palácio de Indra. Com palavras cativantes, expressou a missão de fazer o palácio transcender todas as construções anteriores dos Indras. Intrigado, Indra indagou sobre os Indras e Visvakarmas passados. O mensageiro revelou uma visão transcendental, ciclos intermináveis de ascensões e quedas do mundo, como o casco de uma tartaruga emergindo e submergindo no oceano infinito. Em outra narrativa, um sacerdote egípcio, ao falar com Solon, revela o conhecimento preservado nos templos. Muitas destruições da humanidade, causadas por fogo e inundação, foram escritas nos registros, mas outras nações perderam suas tradições em meio a repetidas calamidades. As genealogias atribuídas a eles são comparadas a fábulas infantis, enquanto o conhecimento é preservado nos templos. Encerrando essa jornada, as palavras reconfortantes do Salmo 46 ecoam, transmitindo a coragem de enfrentar as mudanças cataclísmicas. Não temamos, mesmo se a terra for removida e os montes transportados para o meio do mar, pois nossa fortaleza reside na compreensão de ciclos que transcenderam os tempos, registrados nos anais das civilizações antigas. Selá. Capítulo 08. O autor. O renomado Dr. Thomas, formado em engenharia elétrica pelo Colégio Dartmouth e pela Universidade de Colômbia, emerge como uma figura proeminente no universo da cataclismologia. Seus feitos e reconhecimento internacional solidificaram-no como uma das maiores autoridades no campo. Desde 1949, Dr. Thomas conduz pesquisas meticulosas, explorando os recantos da estratigrafia, paleontologia de vertebrados, radiologia, oceanografia, glaciologia, sismologia, paleofilologia, magnetismo terrestre, antropologia, e outros domínios. Suas incursões revelaram que os conceitos cataclismológicos de Deluc, 1779, e Cuvier, 1812, conquistaram uma aceitação renovada nos círculos científicos internacionais. O Dr. Thomas não é apenas um cientista, mas um visionário que integrou diversas disciplinas, erguendo-se como a voz singular nos Estados Unidos, dotada de uma bagagem científica especializada incomparável. Seus esforços em conectar várias ciências deram origem à formalização da cataclismologia como ciência. Em um monumental esforço de 2 décadas, ele presenteou o mundo com a história de Adão e Eva, dedicando 7 anos à retradução minuciosa de Gênesis e, segunda e terceira. Seu trabalho não se limita a identificar quando os cataclismos ocorreram, mas estende-se a decifrar seus processos e ciclos, com 15 anos de pesquisa dedicados a desvendar os gatilhos desses eventos cósmicos. O Dr. Thomas é verdadeiramente um pioneiro que ilumina os caminhos dos enigmas cósmicos. E essa foi a história de Adão e Eva, escrita por Sean Thomas, traduzida por Alessandro Loyola e adaptada para audiolivro por nós do canal Livro Contado. Se você gostou, inscreva-se agora, compartilhe com seus amigos e deixe aquele like para fortalecer a busca pelo conhecimento. Muito obrigado e até a próxima!